Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 13. O texto diz o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Termina esse trecho que eu li com uma pergunta. Esta carta do apóstolo Paulo foi escrita entre o ano de 55 a 56 depois de Cristo, quando Paulo já havia passado nos anos 50 e havia fundado a igreja de Corinto. E essa carta foi então para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Problemas esses que nós vemos que, com certeza, eles não foram solucionados por total, das igrejas que vieram depois, a própria igreja de Corinto. Nós vemos que ele escreveu uma segunda carta. Mas o que é importante aqui é que esta carta, ela não foi apenas para a igreja de Corinto. Corinto, todos sabem que era uma cidade com mais ou menos 100 mil habitantes. Era uma cidade portuária, então a comercialização era forte, mas também havia um grande problema. Era uma cidade mergulhada no pecado. Era uma cidade que as pessoas eram resgatadas, mas eram resgatadas do fundo do poço, na prostituição, na idolatria. Era uma cidade que podemos dizer que as pessoas caminhavam a passos largos para a perdição, se não fosse realmente a salvação em Jesus Cristo. E foi através do apóstolo Paulo, esse apóstolo que escreveu a maior parte dos escritos do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas ao todo,
E o apóstolo Paulo foi então um homem muito importante e um apóstolo chamado por Cristo para plantar igrejas, para edificar as igrejas, para colocar pastores locais, e ele partia fazendo o seu trabalho de implantação de igrejas, que era o trabalho de um apóstolo naquele tempo e de um apóstolo nos dias de hoje. Se ele não tivesse as características de plantar igreja, porque hoje funciona como um dom, né? Um dom ministerial. Paulo, como apóstolo, ele fazia muito bem o seu trabalho, foi um grande apóstolo e serve de inspiração para nós. E ele começa dizendo aqui, irmãos, eu quero trazer hoje uma mensagem expositiva para os irmãos, baseado no texto que nós lemos. E a mensagem expositiva é aquela que nós trabalhamos, o texto que nós lemos. E estaremos discorrendo aqui os acontecimentos que nós lemos aqui na sequência. E ele começa aqui ele começa saudando a igreja de Corintos. E o que me chama a atenção aqui, que ele era um apóstolo que ele não puxava para si a glória, como muitos hoje, que os seus liderados, ou seja, o corpo ministerial, muitas vezes em alguma situação ele nem aparece. Aparece o nome lá do apóstolo, o nome daquele pastor, né? E muitas vezes, vou dizer para vocês que a gente vê isso acontecendo no meio do povo, até pessoas que são abajuladas, pessoas que são até idolatradas, infelizmente tem no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nunca se considerou um apóstolo que estava acima do pedestal, porque na saudação dele aqui, ele diz, né, que ele é o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Isso quer dizer, aquele irmão que estava junto com ele, eles estavam escrevendo aquela carta, e o irmão Sóstenes estava auxiliando o apóstolo para escrever a carta à igreja da cidade de Corinto. Nós vemos aqui que também, no início aqui, ele diz à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então, com grande respeito, o apóstolo Paulo se direcionava àquela igreja. Ele diz assim, a vocês que são chamados, né, para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. A estes, veja bem, irmãos, ele está se referindo a outras igrejas, a outros que viriam a servir a Cristo. E certamente essa saudação é para nós. Por isso que nós usamos essa saudação, nós usamos a palavra no final, a bênção apostólica. Ele disse, olha, você pode conferir no versículo 2, que na parte final, ele diz assim, ele fala que aos coríntios que eles foram chamados para serem santos, para juntamente com toda parte daqueles que invocam o nome do Senhor, nós aqui invocamos o nome do Senhor, a estes, né, ele diz a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já dá uma saudação para a futura igreja que ia caminhar e que ia chegar até nós. Estamos recebendo a saudação do apóstolo Paulo, porque nós fazemos parte daqueles que foram salvos e estamos caminhando para habitar com o Senhor quando terminar tudo por aqui. Quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele. Portanto, devemos perseverar na presença de Deus. A parte 2 aqui, o apóstolo Paulo fala da gratidão que ele tem pelos irmãos. E ele fala no versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos, e tudo isso é em toda palavra, em todo conhecimento, porque
o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então ele estava dizendo, olha, vocês foram salvos, o Espírito Santo habita em vocês, vocês foram capacitados, vocês foram revestidos do poder de Deus, para que vocês fossem enriquecidos em conhecimento, para que vocês pudessem influenciar nessa cidade de Corinto. Eram dessas palavras, trocando de miúdo, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. E por testemunho em Cristo confirmado entre vocês, versículo 7 agora, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Irmãos, os dons espirituais que o Espírito Santo continua, que através de Jesus Cristo, continua nos dando nos dias de hoje, é para capacitação, para que nós possamos servir a Cristo, que nós possamos testemunhar a Cristo, que nós possamos estar anunciando o Evangelho, discipulando, pregando, participando da igreja, participando em todas as áreas ministeriais da igreja, nos dias de hoje. A capacitação que vem para a tua vida e para a minha vida, existe um propósito, Deus tem um propósito. Não é por acaso que Deus deu para você um dom. Cada um de nós temos um dom, pelo menos um, mas sabemos que temos muito mais dons e devemos buscar dons, principalmente o dom de discernimento. Nós devemos buscar nos últimos dias o dom de discernimento para nós discernirmos com o que nós estamos lidando, com o que nós estamos trabalhando, porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não têm noção de que está numa guerra espiritual. E qual soldado vai estar numa guerra distraído? Só se ele não tiver conhecimento que está numa guerra. Existem aqueles que talvez estão sendo sondados, hoje até com os recursos tecnológicos, daquele exército que está se movimentando, e tem os espias, aqueles aparelhos que voam por cima e captam as imagens, drones e tal. E muitas vezes aqueles soldados estão distraídos, porque eles nem sabem que lá de longe eles estão sendo monitorados. Tem muitos, a gente vê em filme isso aí, mas é uma realidade. E eu digo uma coisa para vocês, que o exército maligno, eles ficam olhando para nós, como estavam olhando para a igreja de Corinto. E com certeza, esta correção que o apóstolo Paulo deu aos irmãos de Corinto, com amor, reconhecendo a qualidade deles, mas com certeza o inimigo tinha entrado e tinha causado estrago na igreja de Corinto. Porque na continuação nós vamos ver que qual que é o principal assunto que o apóstolo tratou com a igreja de Corinto. O versículo 8 ele diz assim: ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o que ele está dizendo? Que naquele momento, a igreja não era perfeita, como a igreja não é perfeita hoje. Então Paulo, com muito amor, para exortar aquela igreja, que ele amava tanto, aqueles irmãos que ele amava tanto, ele começou essa introdução. Ele começou reconhecendo as qualidades daquela igreja. Ele reconheceu que o Espírito Santo estava na vida deles e que eles eram importantes para o corpo de Cristo. E no versículo de número 10, ele começa a tratar de um assunto que foi parar no seu ouvido, como apóstolo e responsável para aquela igreja. No versículo 10, ele diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês. Então aqui Paulo está fazendo um apelo na sua carta.
em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço um apelo a vocês, meus irmãos. Eu já discorri aqui a minha saudação, eu juntamente com o irmão Sóstene, eu já reconheci a gratidão que eu tenho por vocês, o reconhecimento que eu tenho por vocês. Vocês são pessoas que foram transformadas, receberam o Espírito Santo, e a partir de agora vocês têm responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação, irmãos. Você não foi chamado, como eu disse, apenas por ser chamado, porque você estava sem fazer nada. Deus chamou você com um propósito. O primeiro propósito, salvar a tua vida da perdição. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Todos. Aqui não tem, irmãos, no versículo de Romanos, quando você lê lá, você vai ver que lá está dizendo que todos pecaram. Não existe bom. Todos nós. Em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, porque nós viemos de Adão, mas nós fomos restaurados em Cristo. Através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por que nós, muitas vezes, precisamos do corretivo? Veja bem aqui, eles eram convertidos, o próprio apóstolo Paulo tinha passado lá, implantado a igreja e deixou pessoas cuidando, né? Mas ele fez essa súplica, porque foi no seu ouvido que estava acontecendo discórdia entre irmãos. Então vocês veem, irmãos, que não é um assunto esgotado. É os problemas que as igrejas vivem hoje, nessa aplicação que eu estou fazendo. Eu estou dizendo de uma maneira geral, as igrejas vivem com problemas. Por que existem os problemas? Discórdias. Em muitas igrejas, irmãos, que existem divisões, porque a igreja caminha numa visão, é só uma visão, a de Cristo, uma visão. O caminhar da igreja precisa estar respaldado na direção do Espírito Santo. Se existir alguém que faz parte da mesma igreja, mas que vem com outra visão, aí é divisão, quer dizer, tem duas visões. E a igreja de Corinto não estava com duas divisões. Vocês notaram que estavam com 4. Existia 4 grupos que estavam dizendo: eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Aí a igreja estava sendo destruída por Satanás, pelo fato daqueles irmãos estar vivendo não só numa só palavra, numa só caminhada, num só pensamento, num só espírito, numa só dedicação. Porque é o seguinte, irmãos, se nós pegarmos para caminharmos juntos, fortalecendo uns aos outros, nós vamos chegar lá no lugar determinado. Mas é a mesma coisa que 2 pessoas pegarem aquela mesa. Imagine se um pega aquela mesa para trazer aqui. Se não tiver em comum acordo de trazer a mesa aqui, vai ficar um puxando um lado, outro do outro. Tem que estar em comum acordo para trazer aquela mesa de lá aqui. Estou dando só um exemplo. Se as 2 pessoas que pegaram de um lado e do outro não estiverem de comum acordo, não tem como atingir o objetivo. E o que está acontecendo, irmãos? Nós vemos, de uma maneira geral, eu quero que os irmãos entendam, que as igrejas, de uma maneira geral, está dividida. A cada dia nasce uma nova denominação. Por quê? Porque a pessoa não quis ficar debaixo da autoridade daquele pastor, daquela igreja. Há casos e casos. Eu quero explicar aqui, nós recebemos vários irmãos de outras igrejas e recebemos. E não é errado. Não é errado. Se as pessoas saírem e deixarem a porta aberta, ou seja, sair da maneira correta. Porque Deus é um só. As denominações
são endereços diferentes, mas o Deus é um só. O Evangelho é um só. Então nós recebemos todos com alegria e vamos continuar fazendo a nossa parte como igreja. E o nosso objetivo é ganhar pessoas, discipular elas, consolidar e enviar. Esse é a nossa determinação, é o nosso alvo que nós temos aqui. E nós recebemos pessoas que se converteram em outras denominações, que vieram congregar conosco, e nós sempre vamos receber, sempre vai vir pessoas, como acontecia com a igreja lá naquele tempo também. Apareceu um pregador, vai surgir depois, você que é estudante da Bíblia, chamado Apolo, que se tornou um pregador, né? E ajudou e pastoreou a igreja de Corinto. Ele veio da Alexandria, mas ele foi recebido já conhecendo as Escrituras, só que tinha um detalhe: Apolo conhecia só o batismo de João, até ali. E o que aconteceu? Depois, se você que vai estudar, você vai ver que ele foi discipulado por uns membros da igreja, que era Priscila e Áquila. Ele não foi orgulhoso de aprender algo a mais a respeito do Evangelho, e se tornou um pregador, já era um pregador eloquente, e ele se tornou muito mais, ele já era eloquente, e revestido do Espírito Santo, com a mensagem que ele tinha recebido sobre o Espírito Santo, que ele pregava até o batismo de João, mas ele não conhecia as outras áreas mais aprofundadas, e ele aprendeu, ele teve conhecimento, e ele foi revestido de poder e autoridade para ministrar na igreja. Então aqui, o apóstolo Paulo fala sobre as divisões que estavam acontecendo entre vocês. Ele disse: antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Foi o apelo que ele fez. Irmãos, estejam num só pensamento, num só parecer. É o apelo que nós fazemos, né? A igreja aqui, e nós reforçamos o apelo que o apóstolo Paulo fez à igreja e continua fazendo à igreja, a igreja de hoje, né? O versículo 11: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe. Cloe era uma irmã que congregava lá, e essa irmã levou uma notícia para o apóstolo Paulo. De alguma maneira, chegou ao apóstolo Paulo que estava acontecendo esse problema lá, e ele disse de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam. Então aqui vem os grupos. Uns diziam assim: eu sou de Paulo, certo? O segundo grupo: eu sou de Apolo. Outro grupo dizia: eu sou de Pedro. E ainda mais um outro grupo, esse talvez era o pior: eu sou de Cristo. E aí a pergunta que nós encerramos, e eu quero encerrar com essa pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ou seja, esta pergunta e esta citação que o apóstolo Paulo faz, nós podemos ver na realidade nossa. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja unida. É uma igreja que trabalha num só propósito. Nós temos grupos aqui, mas não grupos de divisão, mas são as células, são grupos de unidade, de união, de unidade. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que o inimigo não mine os nossos corações. Porque eu digo para vocês, assim como o inimigo semeou no coração daqueles irmãos na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fez esse apelo, e ele chegou a usar dizendo assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam unidos. E eu quero aqui dizer algumas coisas, irmãos, que hoje nós sabemos que causa divisão na igreja. Na verdade não é, tem pastor que não entra na visão celular porque tem medo da igreja em células. Mas
As igrejas tradicionais que não trabalham com células, há divisões também. Às vezes até piores. Porque tem uma diferença a igreja que trabalha com células. Os líderes são discipulados. Tem honra. Honra os seus líderes. Honra seu pastor. Porque ele sabe que é uma corrente. Se eu não honrar o meu líder, eu também serei desonrado. Se nós não honrarmos uns aos outros, seremos desonrados. Assim como vocês me honram, eu também honro vocês. A honra é assim, irmãos. Porque não tem de cima para baixo, de baixo para cima. Diante do Senhor nós somos iguais. Temos responsabilidades ministeriais diferentes. E nós precisamos trabalhar, porque Deus quer. Quanto mais você desenvolver o teu ministério, mais Deus vai confiar em colocar coisas maiores na tua mão. E eu digo para vocês que a igreja em células, uma igreja de grupos pequenos, que estão caminhando unidas, num só pensamento, num só propósito, é o melhor lugar de treinamento para pastores. Porque quem lidera uma célula, a célula é a igreja, é a amostra, é como a célula do corpo. O nosso corpo é formado por muitas células, a igreja é formada por muitas células. E aqueles que liderarem bem uma célula vão ser os futuros pastores e pastoras, porque é um treinamento. O líder de célula sofre pressões, porque é um líder espiritual, um líder pastoral, mas um líder diferente, uma igreja diferente do que esta aqui de Corinto. Lá, as divisões que estavam acontecendo eram divisões do mal. Eram coisas que Satanás estava plantando para que eles se destruíssem a si mesmos, não falassem a mesma língua, não obedecessem à liderança, quisessem ter seus líderes preferidos e ficavam aqui desfazendo um do outro. Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo que havia plantado a igreja, mas ele não sentiu no direito de dizer assim, por acaso vocês foram batizados em meu nome? Ele que tinha plantado a igreja. Hoje tem pessoas, tem pastores que plantam a igreja, que quer ser dono daquela igreja. A igreja é do Senhor. A célula, os irmãos fazem parte da célula, é do Senhor. A igreja, eu e você, somos do Senhor. Nós não estamos aqui para dividir, mas para somar e trazer a multiplicação de crescimento, tanto qualitativa como quantitativa. Na qualidade, ao espalhar o Evangelho, na pregação, formar discípulos consolidados, discípulos que não ficam confiando apenas religiosos, confiando apenas em homens, mas confiando em Deus. Esse é o nosso papel. E eles estavam lá, um dizendo assim, eu sou de Paulo. Paulo até tinha direito, podia dizer, não, mas essa igreja fui eu que fundei, né? E outros diziam assim, eu sou de Apolo. Apolo era o pregador que falei para vocês, que veio da Alexandria e ganhou espaço na igreja. Pregando eloquentemente e ganhou espaço. Aí o pessoal ele arrumou alguns seguidores, só que não que ele estivesse fazendo isso. Ele era um pregador sério. Ele era um pregador que pregava as Escrituras, ele pregava a mensagem expositiva das Escrituras, do Antigo Testamento, até chegar em João Batista. Mas o que aconteceu? Por mais que ele não quisesse, ele não era intenção de Apolo, mas as pessoas falaram, não, eu sou de Apolo. Sabe o que quer, irmão, as pessoas que têm pregador preferido, líder preferido? Logicamente que você tem direito de gostar de algum tipo de pregação e de outro tipo você não gostar. Não, existem essas diferenças e isso não é o caso. Mas aqui eles estavam se confrontando um com o outro, dizendo o quê? Eu sou de Apolo. E o outro dizia assim, não, eu vou matar o teu argumento aí, porque eu sou de Pedro. Pedro está acima. Pedro é um dos discípulos que andava com Jesus. Eu sou de Pedro.
E aí o outro grupo que se achava mais santo ainda, dizia assim: não, eu sou de Cristo, e vocês estão abaixo. Você viu, irmãos, que confusão? Por isso que o apóstolo Paulo entrou em ação. Para terminar, eu quero dizer para você abrir a tua Bíblia aí, só um versículo, no capítulo 3, da mesma carta. Você vai aqui, ó, virar uma página, tem o capítulo 2 e o capítulo 3, no versículo de número 8. Veja, aqui o apóstolo Paulo tratou do mesmo problema na igreja de Corinto. Só que aqui ele foi mais fundo ainda. Ele chamou aqueles irmãos de carnais, e chamou aqueles irmãos de criança. E ele começa dizendo no capítulo 3, irmãos, não pude falar com vocês espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Entende? Nós não vamos pregar sobre esse texto, mas eu quero pregar só o último um versículo, só para complementar o que eu falei no capítulo 1. Versículo 8 diz assim: o que eu plantei, não é esse versículo, é o 6. O 6 até o 8, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois somos, versículo 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Está vendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo dizendo que é importante para você que é líder, para você que é irmão dessa igreja, quer ser um futuro líder, o nosso papel é importantíssimo, a nossa unidade é importante. Devemos estar unidos. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos de Cristo, literalmente, mas não falamos isso com orgulho, mas falamos com responsabilidade. Eu encerro dizendo que eu e você, irmãos, todos nós, porque todos têm ministério, viu? Todos nós, viu? Temos ministério. Deus quer usar você. Você é importante para a evangelização desta geração. Todos vocês. Os que já estão liderando são responsáveis pelas almas que estão debaixo da tua autoridade, e também responsabilidade com as demais pessoas. Nós, como igreja, temos responsabilidade nessa cidade de dar bom testemunho, de honrar nossa liderança, de honrar nossa igreja, de ser um homem ou uma mulher de uma só palavra, sim, sim, não, não. Cuidar bem dos nossos negócios, tomar cuidado ao fazer negócios, porque uma coisa, irmãos, que tem causado muitas divisões nas igrejas, é negócios entre irmãos mal feitos, é dinheiro emprestado, é exploração de um negócio, na verdade está na área do relacionamento, que tem causado grandes estragos nas igrejas, e não tem como a gente viver sem se relacionar com os irmãos. Nós temos que nos relacionar, mas temos que ser diligentes. Eu digo para você que se for fazer um negócio com um irmão, que nós vamos ver que corre o risco de ter um problema, é melhor não fazer. Até mesmo para ajudar um irmão, nós devemos às vezes fazer a nossa parte. Eu não posso te emprestar, mas eu posso te abençoar, vou te ajudar. Estou dando um exemplo pequeno aqui, porque nós não temos tempo para isso. Mas são tantas formas que o inimigo trabalha. Irmãos que ficam magoados. Às vezes a gente não sabe, o irmão está magoado por coisas que a gente nem sabe. Eu, como pastor, às vezes o líder da célula não sabe também. Irmãos, cada um de nós é importante. Mas aqui o que o apóstolo Paulo disse, cada um
serão recompensados. Eu planto, o Daniel rega, a Liz também rega, o irmão Albino, vocês regram, vocês plantam. Cada um de nós tem um papel. Às vezes é você que plantou no coração de uma pessoa, que você falou do Evangelho, você ganhou aquela pessoa para Cristo. Você tem crédito ali, crédito com Deus. Deus vai te abençoar por ganhar aquela alma. Mas a recompensa de você ganhar essa alma vai vir do Senhor para a tua vida. Porque nós somos instrumentos. Irmãos, eu não posso bater no peito e dizer assim, a nossa igreja é isso, é aquilo. Ah, porque a nossa igreja é a melhor igreja daqui da cidade. Ah, porque a nossa igreja... Irmãos, nós somos servos. Só que para mim, vocês são a minha família. Para mim, vocês são importantes. Eu creio que cada um aqui considera o seu irmão importante. Porque o Espírito Santo habita em vocês, irmãos. E vocês devem ser honrados. Tem muitos que falam assim, não, o nosso pastor é honrado. Sim, mas eu devo honrar vocês. Nós devemos honrar uns aos outros. Então, fica essa palavra. Eu encerro dizendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Você está ganhando almas, continue ganhando. Se você ganhar uma alma e levar para a célula, o líder da célula, o Daniel, ou eu que estou liderando, ou os futuros líderes, a Maria José, que lidera mulheres, a Angelita, que lidera as meninas, enfim, Betel Kids, um ministério importante na igreja, que cuida das crianças. Irmãos, todo esse trabalho que os irmãos estão fazendo, e que muito mais o Senhor vai levantar no meio da igreja, vai levantar pessoas para fazer trabalhos. E na verdade já levantou você para evangelizar. Porque cada lugar que você vai, às vezes eu e a pastora, a maior parte deles nós não temos acesso. E só a tua presença lá em determinado lugar, com o teu bom testemunho, com a tua presença, com as amizades que você tem, você vai ganhar almas para Jesus. E elas virão aqui. Qual o mérito? O mérito é do Senhor Jesus Cristo. Nós apenas somos instrumentos de Deus. Amém?